Unidade 3, Ética e Moral. Aula 5.2, Conteúdos: Ética. Por que e para quê? Filosofia moral ou ética? Diferenças entre ética e moral. A ética e a moral. A importância do hábito. Habilidade: discutir algumas das principais posições sobre a ética e a moral. Nós já estamos, né, aí na unidade 3, né? Então nós já passamos aí, fizemos um percurso, já falamos sobre um pouco sobre o que é a filosofia, já conhecemos aí os filósofos clássicos, né? O seu pensamento. E agora nós estamos falando aí de um tema importante que é a ética, né? Ética e moral. Então vamos fazer aí um breve resumo, né, do que nós estudamos, né, na primeira parte, né, uma revisão dessa primeira parte aí. Então nós falamos aí sobre a questão da liberdade humana, né? Vocês viram aí que quando nós estamos livres para escolher entre esta ou aquela ação, tornamos-nos responsáveis pelo que praticamos. Então, aí vocês podem ver, né, que vocês viram que a liberdade ela está relacionada com escolhas. Você é livre quando você tem a capacidade de fazer escolhas, né? Então, esse é um princípio básico da liberdade, tá certo? Quando você tem a capacidade de ir e vir, é liberdade. Então, nesse campo, né, é quando você tem então essa capacidade aí de fazer escolhas, né? Tornando-se responsável pela sua escolha. Então é por isso que nós vimos também, né, outra questão aí, ó, é que a liberdade, então, ela exige a responsabilidade, né? Que pode ser julgada pela consciência, né? Moral do próprio indivíduo ou do grupo social. Então, a minha liberdade, ela não é só minha liberdade, mas ela está dentro de um contexto, né? Que é o contexto social. Então, é a minha consciência moral dentro de um contexto social, dentro de um grupo social. Então, a minha liberdade, ela tem lá os seus, né? Digamos assim, ela tem os seus limites também. Então, agora nós vamos falar um pouco, além da liberdade, né, que está dentro da liberdade, a gente vai aprofundar agora sobre o tema da ética, né, da ética e da moral. Será que tem diferença? Será que não tem diferença? A gente vai, então, agora trabalhar um pouco esses conceitos de ética e de moral, e depois vamos entender se é a mesma coisa ou se tem diferença entre ética e moral. Então vamos lá, vamos começar aqui com a nossa abordagem inicial, perguntando um pouco sobre o que é ética, né? Por que e para que a ética? Aí vem uma questão que eu coloco para vocês. Vocês estão aí na sala de aula, hoje é sexta-feira, nós estamos aí, nesse momento, né, estudando filosofia, falando de ética, e vocês tiveram um dia, até chegar agora, né? Passaram por vários momentos na vida hoje. Como é que você orientou a sua vida hoje? Né? Você contou alguma mentira? Você enganou alguém? Você foi honesto o tempo todo? Ou seja, você fez aquilo
que a sociedade, que a comunidade aí de Parintins, de Quari, de Taquatiara, de Iranduba, a comunidade, a cidade onde você vive, você fez aquilo que ela espera de você como cidadão? Como que você agiu? Ou como que eu devo agir nessa sociedade na qual eu vivo, na qual eu me insiro? Não é? Então, essa é a questão. Nós vivemos em sociedade. Vocês todos têm uma família. Não é? Você tem uma casa, você tem um lar. É claro que essa não é a realidade brasileira. Tem muitas famílias que não têm lar e nem casa, né? Mas nós vivemos numa sociedade onde nós temos uma referência. Não é isso? Então nós estamos dentro de um grupo. E nós agimos dentro desse grupo. Nós temos um comportamento dentro desse grupo. E o que é que me faz ser o que eu sou nesse grupo? Eu sou bom nesse grupo? Eu sou mau? Eu faço o bem? Eu faço o mal? Como é que as pessoas me veem na sociedade onde eu vivo? Lá na comunidade onde eu vivo? Como um jovem, uma jovem que faz o bem, que é honesta, que é legal? Como é que nós somos vistos, né? Ou como é que eu me vejo nessa sociedade? Como é que eu me situo aí dentro desse grupo chamado comunidade na qual eu vivo? Não é? Quando vocês se apresentam aí, vocês estão dentro de várias comunidades, né? Então, tudo isso faz parte do que nós chamamos de comportamento moral, ou então também de ética. Vamos começar falando um pouco sobre isso, né? Filosofia moral ou ética? Aqui, como nós estamos estudando, a filosofia moral, ela é o estudo, né, sobre a moral, sobre a ética. E a pergunta que perpassa tudo isso é: o que eu devo fazer nesse mundo? O que eu devo fazer? Essa é a pergunta. A ética, ela é justamente essa reflexão. A filosofia, é por isso que é chamada de filosofia moral, ela faz essa reflexão, essa análise sobre o comportamento das pessoas. Então vamos ver aqui, a filosofia moral ou a ética, né? É uma reflexão sobre as ações humanas, sobre as nossas ações. A filosofia vai fazer essa reflexão, olhando para o humano em ação. Imaginem vocês, se nós pudéssemos fazer aquilo que vem na nossa cabeça, né? Se nós pudéssemos seguir os nossos instintos e colocar nossos instintos em ação a qualquer momento, como se fosse num lugar onde não há regras, onde não há leis. Como que seria a sociedade, né? Como seria a nossa sala de aula nesse momento se vocês agora pudessem fazer o que vocês quisessem e não tivesse nenhum tipo de punição, nenhum tipo de lei, de regra? O que vocês fariam aí na sala, entre vocês? O que vocês fariam na rua? O que vocês fariam num banco? O que vocês fariam, né, na hora da prova? Como que eu devo agir perante os outros? A filosofia moral, então, a ética, ela vai refletir isso. Como que eu devo agir perante os outros? Então, é essa ação que que está em jogo aqui, a ação humana. Então, a filosofia moral, ela vai, então, nos levar a refletir sobre 3 aspectos importantes, que nós chamamos de tripé, né, da reflexão sobre a ação humana.
Então vamos ver quais são. Primeiro, eu quero, eu posso e eu devo. São 3 palavrinhas, né? Que é trabalhado aí pelo filósofo, né, professor Mário Sérgio Cortella. Ele que desenvolveu essa ideia. Quero. Todos nós queremos alguma coisa. Mas será que tudo que eu quero, eu devo? Tem coisas que eu quero, mas eu não devo, né? Tem coisas que eu devo, mas eu não posso. Tem coisas que eu posso, eu até posso, mas eu não devo. E tem coisas que eu posso, mas eu não quero. A ética é um pouco isso. Nem tudo que eu quero eu posso, e nem tudo que eu posso eu devo. Quando a gente começa a pensar e refletir sobre isso, nós estamos então fazendo escolhas, tomando decisões. Mas vocês percebem que o meu desejo está em jogo, a minha vontade está em jogo, que é aquilo que eu quero. Mas eu não posso ter tudo o que eu quero. Porque tem coisas que eu quero, por exemplo, eu quero ser rico. Mas como que eu vou ser rico? Então você vai matar alguém que vai te deixar uma herança. Eu não devo fazer isso. Eu quero ser rico, mas eu não devo fazer esse meio para me tornar rico. Então vocês percebem que a ética ela vai refletir sobre esses passos que nós estamos dando na nossa vida. Nem tudo que eu quero eu devo fazer. Mesmo que muitas vezes eu possa fazer, mas ele não será ético, né, se eu não devo fazer. Se é uma coisa que eu não devo. Então, elas estão interlaçadas ali, interligadas ali, né? A ética, a moral e o caráter. Porque ética é caráter da pessoa. O caráter é uma coisa mais abstrata, né? Quem tem caráter. Então, por isso que a palavra ética, vamos ver aí agora qual é a etimologia da palavra ética. Vem do grego ethos, ou ethos, né? O que quer dizer isso? Caráter, índole, né? Que é uma forma usada pelas pessoas para organizar a sua vida em sociedade. Imagine vocês se as pessoas não tivessem caráter, não tivessem índole. Como seria a sociedade, né? Só de mau caráter. Ainda bem que tem pessoas que têm caráter ou ética. Então a ética, ela parte daí, né? Uma coisa da minha subjetividade, uma coisa que eu construo, que é o meu caráter, que está pautado nos valores morais que eu carrego comigo, como vocês viram agora há pouco, né? Dentro da minha liberdade. Então a ética é essa noção do caráter. Ela é também uma parte da filosofia. A filosofia, né, é justamente isso, né? Que vai lidar com o quê? Com os princípios que sustentam as bases da moralidade social e da vida individual. Então, esses princípios morais na sociedade é que vão nortear a nossa vida social, a nossa vida individual. É por isso que quando a gente fala de ética na política, como vocês podem ver aí na imagem, né? Pessoas ali, por exemplo, vocês sabem que um país ele arrecada impostos, que é para ser investido na saúde, na educação. Quando alguém rouba esse dinheiro, né? Ele está fazendo um desvio. Então ali não tem ética, né? Assim que a gente fala, falta de ética dos políticos, né?
ou ética na política. É justamente por isso, né? Porque a ação individual desses homens, ela vai prejudicar o quê? O coletivo. Quando se rouba milhões, né? Não vai para onde deveria ir. Então, é por isso que a gente fala, isso é falta de ética. Porque são ações individuais que prejudicam no coletivo, a vida social. Em outras palavras, ética, pessoal, é uma reflexão. Ética é um princípio. Ética é uma teoria sobre os valores das ações sociais, consideradas tanto no âmbito coletivo como no âmbito da individualidade. Então, a ética, quando falar em ética, ela é uma reflexão sobre a ação do sujeito. Se você, alguém na sala aí, esquece a sua carteira de dinheiro, né? Em cima da carteira ou em cima da mesa. E de repente, todo mundo sai e fica lá a carteira com dinheiro na mesa. O que vai fazer a minha consciência moral? Se eu for um cara ético, eu vou pegar e vou refletir. Bom, não me pertence essa carteira. Eu vou devolver para o dono. Mas se eu não tenho ética, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o dinheiro, vou guardar e esconder. É? Por quê? Porque não tem ninguém vendo. A ética, ela não se importa com quem está vendo ou não está vendo. Não precisa ter câmera filmando para mim fazer a minha ação ética. Com câmera ou sem câmera, eu continuo fazendo o que é certo. A ética é uma seta que aponta para a minha consciência que diz: faça o que é certo. Nunca faça o que é errado. Por isso que é um princípio universal a ética. Ela é um princípio universal. Não matar, matar é errado. Né? É um princípio universal. Então, a ética é esse princípio, é essa base teórica que vai me fazer pensar na minha ação. Guardem esse ponto aí. Vamos agora para a moral. O que é moral? Para a gente perceber depois a diferença. A moral, vamos logo começar pela etimologia. Mores, né? É do latim. Mores, moral, né? Que está mais no campo dos costumes, no campo do hábito, no campo do uso. Portanto, é uma coisa mais prática. Primeira diferença da ética. A ética é teórica. É uma reflexão sobre minha prática. A moral é a prática. É o costume. A moral está no campo da cultura. No campo da cultura. Ela é construída culturalmente. Por isso ela pode se modificar. E ela é diferente de uma cultura para outra. Tem, por exemplo, culturas indígenas, por exemplo, que é permitido eliminar, matar, né, pessoas que são deficientes, por exemplo. Há culturas que permitem, que nascem com deficiência, né, que nascem imperfeita. Para ele lá, esse costume está na cultura, é moral. Agora, a ética vai dizer, está errado, porque não pode matar em hipótese alguma. Mas culturalmente, aquela sociedade aceita. É por isso que é um peso, né, em duas medidas na balança. A minha cultura aceita a moral, outra cultura não aceita a moral, essa moral. Mas do ponto de vista ético, se a gente for analisar eticamente, a gente vai dizer que isso está certo ou está errado. Então, o primeiro ponto, a ética é teoria, é princípio, é reflexão. A moral é prática, é costume, é cultura. Outro ponto sobre a moral. A prática cotidiana do refletir sobre ações e escolhas individuais. Então, é a prática cotidiana. É no meu dia a dia. Eu não preciso ir para a política, eu não preciso ir para um lugar que tenha dinheiro, não. Ou que tenha benécias para mim. É no dia a dia. É numa caneta,
É num lápis, é numa borracha na sala de aula que eu pego do outro. Começa ali. É por isso que uma criança, quando começa a pegar coisas pequenas, já tem que logo dizer, não faça isso. Isso está errado. Né? Ela aprende logo, ela vai aprender o que é ética. Né? Então, é a prática cotidiana. É tudo que eu faço no meu dia a dia, desde quando eu acordo até a hora que eu vou dormir. Porque eu estou sempre fazendo escolhas. E a ética vai apontar para mim as melhores escolhas. Porque ela vai fazer eu distinguir o que é bom e o que é mal. Né? O que é bom e o que é mal. Porque eu posso, lembra do posso, devo? Porque eu posso fazer o mal. Eu posso. Mas eu não devo fazer o mal, mas eu posso. Não é isso? Às vezes eu quero fazer o bem, né? Mas aí eu quero fazer o bem, mas eu não posso fazer o bem. Então você vê que é um negócio complexo, né? Mas é a minha consciência que vai ditar a regra do jogo, a minha consciência moral, que vai fazer eu olhar e distinguir uma coisa da outra. E essa reflexão que eu faço é a ética. E a moral é a prática cotidiana, é o que eu faço no meu dia a dia. Se for mal, é antiético, não é ético. Continuando. A moral, ela tem como ideia e valor central o conceito de bem, que pode ser entendido como tudo aquilo que promove e desenvolve o ser humano. Então, vocês podem apagar tudo que está escrito aí e focar apenas no bem. Moral igual a bem. Então, o valor central é o bem. É sempre fazer o bem. Que o meu comportamento ele seja dirigido para fazer o bem e nunca fazer o mal. Por quê? Porque o bem é que desenvolve o ser humano no campo moral. Caso contrário, você pode ser preso, porque você quebra as regras, né? Você pode ser preso. Assédio moral. O que é assédio moral? Né? É você humilhar alguém, desrespeitar alguém. Você pode ser preso, porque você está quebrando aí uma regra e um valor central, que é o conceito de bem. Então, a moral, né, ela está interligada com a ética e com o caráter. Né? Se você consegue, você vai, então, o seu comportamento moral. Aquela carteira que você achou lá, você vai devolver para o dono. O seu hábito. Né? Agora, se você não tiver o hábito moral, que é o hábito, né? Costume, e você é acostumado a pegar a coisa dos outros, você não vai estar sendo ético. Porque você não vai nem fazer a reflexão, né? E muito menos vai estar, né, sendo bom caráter. Então vamos lá, vamos continuar pensando na moral, que a gente vai acompanhando no paralelo com a ética, né? A partir dessa ideia central, que é o bem, né, o bem, é que são retirados princípios e diretrizes, né, normas, até chegar às regras morais, que influenciam o comportamento e a mentalidade humana. Então, é a partir do bem que nós vamos construindo regras e normas, porque as regras e as normas, geralmente, elas estão ali para fazer e combater o mal, o errado, né? Porque a nossa tendência é fazer o errado. Porque nós temos instintos, né? Até os nossos instintos são controlados pelas regras. Até nossos instintos são controlados pelas regras. E a mentalidade humana. Né? Então a moral, ela está intimamente ligada com a ética, por isso que é muito sutil, né, a diferença entre ética e moral, mas há a diferença, né?
e o nosso caráter. E o nosso caráter. É claro que isso também é um processo educacional, é um processo educativo, né? Também. Os pais têm que, a família tem uma parcela fundamental nesse processo de formação do caráter da pessoa, né, da criança. Então, é toda essa base aí. E vamos então sintetizar os dois pontos, né? A ética e a moral. A ética, então, né, ela diz respeito às ações refletidas. A moral são os valores ou as normas praticadas. A ética pensa sobre quais essas ações toma decisões de acordo com o temperamento e o caráter. Então, é essa reflexão que eu faço sobre o meu comportamento moral, que assegura conduzir ou deveriam nortear a vida social de uma coletividade. Então, os valores estão colocados, os valores estão postos, né? E nós estamos, então, no nosso comportamento, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nós temos que parar para pensar, sempre antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma coisa, principalmente quando nós sabemos que aquela coisa é errada. Né? Quando um grupo de jovens se reúnem para espancar alguém ou para fazer um assalto, eles sabem que está errado, né? Tanto é que eles fazem na surdina, escondidos, por causa do medo de quem? Da polícia. Né? Porque se fosse livre, eles não fariam escondido. Né? Eles não iam passar um tempo planejando. Então, por quê? Porque há a sanção, há a responsabilidade, há a punição por aquele ato que está sendo feito errado. Então, ele sabe o que é certo e o que é errado. Agora, se a sua consciência moral, se ele refletir eticamente, ele vai dizer, poxa, desculpe, mas eu não vou entrar nessa, porque isso está errado. A minha consciência não permite que eu faça isso. É isso? Então, pessoal, essas são as pequenas diferenças entre ética e moral.